uma notícia fenomenal. O ex-ministro do STF, Marco Aurélio de Mello, disse o que ninguém teve coragem de falar sobre Alexandre de Moraes e a denúncia da PGR contra Jair Bolsonaro. Então você precisa ver essas declarações bombásticas que está repercutindo em todo o Brasil. Vamos direto ao que interessa? A Procuradoria-Geral da República apresentou uma denúncia contra Bolsonaro e o tema tem gerado um enorme debate político e jurídico no país. Mas o que chamou a atenção foi a fala de Marco Aurélio de Mello, um dos juristas mais respeitados do Brasil, que fez um pronunciamento impecável e direto sobre a conduta de Moraes e o que realmente está em jogo nessa história. E agora eu quero saber a sua opinião. Marco Aurélio de Mello acertou em cheio ou não? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos discutir esse assunto. Ministro do Supremo, aposentado, já foi presidente do Supremo, presidente da Justiça Eleitoral, Marco Aurélio Mello, passou 31 anos dentro do Supremo. Ele, em outra entrevista, está afirmando que o Supremo não é o tribunal para julgar os arruaceiros. Ele não chama de golpistas. Ele diz que aquilo não é golpe, né? E o inquérito começou mal e vem acumulando erros, em que a própria vítima instaura o inquérito, em vez da polícia ou Ministério Público, e aí vem mais erro, né? Ao indicar o relator, que deveria ser sorteado, né? E ele disse assim, e não há quem corrija isso. Ah, sim, ministro. Ah, sim. Dá até para dizer o nome da pessoa que pode corrigir isso. Davi Alcolumbre, senador, presidente do Senado. Ele pode corrigir, aliás, não pode, deve. Ele está lá na Constituição que o Senado é o órgão para julgar ministros do Supremo que saiam da missão de defender, guardar, né, e respeitar a Constituição. Se provarem que está lá cheio de requerimento, né, uma coluna pode. Bom, é o artigo 52, inciso 2. Fala em crime de responsabilidade, que é aquele que ameaça a Constituição, né? Ou ameaça a união, o funcionamento dos poderes, né? Os direitos políticos, né? E a democracia. Entre os direitos políticos está o devido processo legal, direito de defesa, não pode haver arbítrio, não pode haver tribunal de exceção, tem que haver amplo direito de defesa, né? Isso vale para o presidente da República até o vereador, passando por o judiciário também, né? Bom, mas há uma esperança. Eu vi numa entrevista no Correio Brasiliense do desembargador de Rondônia, que agora é presidente do Colégio de Corregedores dos Tribunais de Justiça, Gilberto Barbosa. Ele, na entrevista ao Correio Brasiliense, garante que, abro aspas, o judiciário precisa fazer entender que não tolerará ataques à democracia, às instituições e muito menos à Constituição Federal. Depois ele ainda vai além. Os juízes têm que se manifestar apenas nos autos do processo. Isso é dentro do judiciário, um desembargador que está ocupando um cargo nacional agora. Mas ele não tem força para mandar alguma coisa no Supremo, nem menos o Conselho Nacional de Justiça, só o Senado Federal. E quem tem a pauta na mão é o presidente Davi Alcolumbre, que tem ali a reunião com o colégio de líderes. Se quiser aumentar a temperatura, é uma decisão dele, responsabilidade dele. Outra coisa que estão fazendo aí, mencionando o evangelho de hoje, né? Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, em Lucas, né? Isso significa também anistia. E os que tiveram anistia ontem querem mudar tudo, não apenas querem impedir que haja uma outra anistia, como querem fraudar a anistia de 1979, em que eu participei participei como espectador das negociações de Petrônio Portela,
do Palácio do Planalto, governo Figueiredo, lideranças políticas que anistiaram todos, inclusive crimes de sangue. E agora querem, não, do nosso lado, que nós estamos recebendo indenizações polpudas, pagas pelo pagador de impostos brasileiro, tudo bem, a anistia tem que ficar valendo, para os outros é que não pode valer. Não faz sentido, né? É a tradicional inversão. Por isso que o povo está cansado dessa inversão. Por isso que o resultado na eleição da Alemanha foi o de hoje, foi assim. E está sendo no mundo essa virada, porque ninguém mais aguenta. Na Alemanha, ganhou a eleição deste domingo, ganhou a direita. Em segundo lugar, ficou a extrema-direita. Eu achei muito divertida a notícia, porque fazia tempo que não chamavam a direita de direita. Agora foram obrigados a chamá-la de direita, porque a direita ficou em primeiro e a extrema-direita em segundo. É que ninguém mais aguenta governo de esquerda. Governo de esquerda só leva ao desastre, ao retrocesso. E tem muita gente que se autodenomina de progressista, né? E hoje teve também aquele encontro de direita nos Estados Unidos. O Trump abriu, citou o Eduardo Bolsonaro, mandou um olá para o pai dele, né? Bolsonaro certamente não pôde estar lá porque está sem passaporte, o passaporte foi tirado pelo ministro Moraes, mas estava lá o presidente da Argentina, o presidente Milei, que falou da USAID, dizendo, ele afirmou, que recursos da USAID foram usados até para fraudes eleitorais no Brasil. Vamos ver o que o governo brasileiro tem a dizer sobre isso, né? Tem que dar uma resposta. Falar em resposta, a Interpol pediu respostas sobre o Alan dos Santos, que foi posto aqui. O ministro Moraes mandou pô-lo na difusão vermelha, né? Por lavagem de dinheiro, o que mais? Sim, enfim. Aí a Interpol perguntou, tudo aquilo que acusavam Alan dos Santos, perguntou, qual é a natureza desse crime? O que houve? Quais são as provas de lavagem de dinheiro? O que é considerado organização criminosa? Aí não veio resposta, tiraram da lista. Ele não está mais na lista, né? Ele já é refugiado nos Estados Unidos, refugiado político, e não está mais na lista. Bom, a outra notícia do fim de semana é que Moraes suspendeu a plataforma Rumble no Brasil, que está processando ele nos Estados Unidos junto com a Trump Media, né? E agora entraram com mais um processo depois da suspensão. Suspensão, já ordenou a Anatel que providencie, parece que são cerca de 20 mil prestadores de serviço que trabalham aí, prestando serviço para as plataformas de redes sociais, plataformas digitais, e parece que vai ficar totalmente suspenso até amanhã, né? E se não atendesse, teria 50 mil por dia de multa. Rumble já entrou dizendo que, de novo, né, que Moraes não usou os canais que deveria usar, ou o canal do Tribunal Internacional, ou através de precatório não, rogatória, né, usando o Ministério da Justiça, lá o Departamento de Justiça, para entrar pelos canais competentes. Os advogados da Rumble dizem que ele age como se fosse um juiz americano mandando uma empresa americana eliminar, né, e mais do que isso, mandando a empresa americana a ter um representante aqui no Brasil. Aí eu lembro, né, da minha juventude, eu costumava ouvir, inclusive para aprender inglês e espanhol, eu ouvia regularmente, todos os dias, eu ouvia a BBC de Londres, rádio, ouvia a Voz da América, The Voice of America, ouvia a Rádio Havana, La Perla del Caribe, com músicas maravilhosas, e a
Rádio El Mundo de Buenos Aires. Todas as noites eu ouvia. E eles não tinham representante no Brasil, nem precisavam pedir licença para algum juiz para funcionar aqui, né? Mas, enfim, agora nós temos aí o marco da internet. Eu não sei, eu acho que o presidente da República do Brasil ainda não leu, porque ele lá na Bahia, em emissoras da Bahia, ele insiste em censurar, né? Não usa, claro, não usa a palavra censura, usa regulamentar, mas isso já está regulamentado. É de 2015, portanto, tem a sanção da presidente Dilma. Foi discutido por anos. Eu fiz na Globo News aquele espaço aberto, discutindo o marco da internet, muitas vezes. Isso foi muito discutido, né? Amarraram bem, está tudo amarrado, inclusive meio que copiando a legislação americana para propiciar a liberdade, que é exigida pela Constituição brasileira, né? Numa cláusula pétrea, né? E não responsabilizar as plataformas por aquilo que as pessoas postam, né? Para retirar alguma coisa que não seja a regra, aquilo que esteja fora da regra da plataforma, que a própria plataforma tira, né? Mas que tenha uma ordem judicial. Esse é o artigo 19 que o Supremo está querendo dizer que é ilegal, como se já foi julgado. Está desde 2015, agora é ilegal. Bom, mas enfim. Um juiz de São Paulo, ainda primeira instância da Justiça Eleitoral, tornou inelegível por 8 anos Pablo Marçal, né? É uma ação movida pelos perdedores da eleição, os que perderam para ele. Tabata Amaral, do PSB, e Guilherme Boulos, do PSOL, né? É por abuso do poder político, abuso do poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação, captação ilícita de recursos de campanha. Tem ainda recurso, né, para o Tribunal Regional Eleitoral. Deixa que o povo decida. Eu não estou defendendo o Pablo Marçal, não, porque eu discordo do estilo dele, mas isso é uma questão pessoal minha que não tem nada a ver com as coisas, né? Eu acho que deveriam deixar que o povo decida. Eu fico me perguntando o seguinte: a justiça americana não usa... Bom, começar que a justiça americana não tem justiça eleitoral, né? Quem faz a eleição é um secretário do governador de cada estado, né? Agora, porque lá é realmente uma federação, Estados Unidos, né? Aqui puseram o nome de República Federativa, mas na prática é quase uma república unitária, como era no tempo do Império. Bom, caso Trump, justiça, processa para lá, processa para cá, mas a sabedoria da justiça americana, libertária, né, e justa, disse, não, o povo que julgue. E o povo julgou. O melhor julgamento é o povo. O J.R. Guzzo propôs, põe em 26, põe Lula e Bolsonaro, o povo vai julgar, pronto, final, né? E aí, essa mania de tutela. Os burocratas que ocupam o Estado brasileiro se sentem tutores do povo brasileiro, como se o povo brasileiro fosse ainda, sei lá, do tempo do início da República. Porque quando começou a República, o povo não sabia sequer o que era a República. Mas hoje tem rede social que traz luzes. Traz fake news também? Traz. Hoje uma pessoa me disse, o Papa está entubado. Eu disse, meu Deus, e não estava. Pegou alguma fake news, né? E então, liberdade, democracia. O vice-presidente Vance, naquele discurso memorável, né, discurso que é histórico, lá em Munique, na Conferência de Segurança, ele disse assim, se vocês têm que prender os opositores e censurar os opositores, é porque a democracia de vocês está precisando virar democracia de verdade. Está muito fraquinha. Se ela tem medo disso,
tem medo das palavras, né? Isso se aplica aqui para o Brasil. Um outro assunto de hoje é que o Ministério da Saúde sai Nízia Trindade, né? Ela tinha uma célula esquerdista dentro da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. Por isso foi escolhida, né? Agora, estava na Fundação Oswaldo Cruz e foi mantida lá pelo presidente Bolsonaro, embora discordasse totalmente do presidente Bolsonaro. Aliás, agora a gente está vendo, né, que quem tinha razão na pandemia, né, eram aqueles que eram chamados de terraplanistas. Tinham toda a razão no tratamento, sobre a vacina, sobre a máscara, sobre o fechamento, sobre a distância. Agora está tudo sendo revelado, que é o contrário do que estavam metendo na cabeça do povo brasileiro. Só que agora ninguém é responsável, não fazem uma CPI para apurar quem provocou tanto prejuízo para o povo brasileiro, assim como para os outros povos, né? Mas, enfim, sai Nízia Trindade. Quem entra no lugar dela? Mais do mesmo. Alexandre Padilha, já foi ministro da Saúde, né? Agora era ministro da Assuntos Institucionais, mais ou menos um ministro da política do presidente Lula. Ele é médico, se não me engano, e volta para o Ministério da Saúde, pelo menos já tem experiência no Ministério da Saúde, né? E aí tem a vaga desse Ministério de Relações Internacionais, institucionais, está todo mundo sabendo. Será que ele vai levar alguém do PT ou será que vai levar alguém do Centrão? Eu não sei, acho que o Centrão está com o pé atrás. O Titanic já bateu no iceberg, eu não sei se o Centrão vai querer embarcar. Se você quer continuar bem informado e acompanhar tudo que a grande mídia não te conta, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho e deixe seu like. Até a próxima!